Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série Tudo sobre Light Steel Frame. Estou um pouquinho parado nos vídeos aí, né? O mês de agosto foi poucos vídeos, que mês de agosto foi muitas emoções aqui, reta final da gravidez da Carla, que ainda tivemos a surpresa no final do mês, que a bebê resolveu antecipar, era para nascer agora em setembro, mas resolveu antecipar ali para agosto, então nasceu semana passada a nossa princesinha. Então foi tudo mês de agosto foi tudo meio confuso e aí acaba que ele não consegui parar para gravar. Então tô até hoje num cenário aqui um pouco mais improvisado, tô gravando no quarto do apartamento, então não tem ali o fundo que a gente estava utilizando nos outros vídeos, porque a casa ainda também tá meio se organizando, né, se adaptando, muitas visitas, família vindo visitar, então para não deixar de gravar, porque acabou que postei pouco, né, o crescimento não manteve como a gente esperava ali pro mês de agosto, então eu vou tentar aqui me adaptar dessa forma para conseguir gravar os vídeos, passar as informações que a gente vem passando para que o canal cresça na medida que a gente está planejando para nossa meta de 2025. Sem mais delongas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da série Tudo sobre Light Steel Frame. E no vídeo de hoje eu quero te falar sobre os tipos de terreno e como planejar a sua construção em Light Steel Frame para cada tipo de terreno. Então vamos conversar um pouquinho sobre essa questão da escolha do terreno e o impacto disso na escolha da sua construção em Light Steel Frame. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, está vendo esse vídeo aqui, é o primeiro vídeo que você vê nosso, se inscreva no nosso canal que ajuda a gente a chegar a mais pessoas. Você tem vários vídeos aqui também, esse é o vídeo 86 da nossa série Estudos sobre Light Frame, então se inscreva no canal, vai assistindo os outros vídeos aos poucos. Se você está planejando construir em Light Frame, eu tenho certeza que alguma coisa eu vou conseguir te ajudar com algum dos vídeos que a gente já postou. E aí, se você gostar de tudo que a gente está falando, na descrição tem um link para você entrar em contato para contratar um dos nossos serviços. Tem também 2 materiais gratuitos, e-book Como Construir Sem Surpresa, checklist para sucesso da sua obra, para você também, para te ajudar também no planejamento da sua obra, entender algumas questões importantes para o seu para o planejamento da sua construção. Além disso, quem é profissional, acompanhe, procurem aí, a gente tem um ecossistema de apps chamado Living Apps, então acompanhe aí, procure aí no nosso canal sobre o Living, temos já um Living de orçamento, um Living de diário de obras, então com certeza vai te ajudar bastante. É para quem utiliza planilhas, está cansado de planilhas, com certeza o Living vai facilitar no formato de um sistema e também sem custos fixos altos, né, que para empresas pequenas acabam dificultando contratarem sistemas mais robustos e terem esse custo fixo de início. Vamos para o assunto do vídeo, como em relação a terrenos, como planejar os terrenos para a sua construção em Light Steel Frame. Quando a gente fala de terrenos, a gente tem basicamente 3 tipos de terreno. Terreno plano, terreno, vamos supor que aqui é o fundo do terreno, terreno em aclive e terreno em declive. E aí, às vezes, as pessoas chegam pra gente no início sempre com dúvidas de qual que é o melhor tipo de terreno para a construção que ela está pretendendo fazer, ou se terreno declive em aclive pode construir em light steel frame. Então, vou tentar explicar isso de uma forma mais fácil aqui para que todos entendam e saiam desse vídeo conscientes do que é melhor, do que é pior para a situação de cada um. Como eu sempre falo aqui nos vídeos, a gente precisa entender o que é melhor para a nossa situação. De início, eu já falo, olha gente, qualquer tipo de terreno faz construção em light steel frame. Isso não é um ponto. O terreno em si não é repetitivo para ser construído em steel frame. Porque às vezes as pessoas trazem confusão, porque quando vai pesquisar sobre tipo de fundação de steel frame, sempre parece que a fundação do steel frame é radier, por exemplo. A maior parte dos lugares sempre parece ali que é uma fundação radier. E aí as pessoas veem o radier que é feito em terreno plano e acham que só terreno plano que pode ser feito a construção de light frame. Mas não, gente. O steel frame precisa de um local para apoiar a estrutura, mas não necessariamente precisa ser apenas um radier. Então a gente pode fazer em outros tipos de fundação, que aí é onde entra a questão dos terrenos em declive e aclive também. Não é um ponto de impeditivo para fazer o steel frame, é um ponto de decisão
projetual, e aí, consequentemente, a fundação também vai ser adaptada para esse projeto. O steel frame, novamente, só precisa do apoio ali da estrutura. Então, quando a gente fala desses terrenos em aclive e declive, eu acho que o principal ponto é até fora de steel frame, gente. Eu falo muito sobre análise de viabilidade de projeto, porque às vezes a gente fica numa conversa superficial do assunto, mas a gente precisa de ir além. E quando eu falo de ir além, é a gente entender o que você quer como cliente, o que você quer como família para a construção da sua casa. Então, quando a gente, por exemplo, vai para um terreno aclive ou declive, tá, por que você está querendo ver esse terreno? É porque simplesmente é mais barato? Ou é porque, por exemplo, um terreno em declive tem uma vista para uma mata, tem uma vista para a cidade? Qual que é o motivo? Então, junto desse motivo, qual que é o custo desse terreno? Está dentro da sua análise financeira para o quanto você quer investir na sua construção como um todo? Então, a gente precisa analisar tudo isso. Às vezes está comprando um terreno com desnível porque é mais barato e não pensa que pode ter outros tipos de custo, dependendo do como você quer a sua casa. Então, primeiro, decisão de terreno, em que ele vai te impactar essa questão de ser em aclive ou declive. Igual eu falei, por causa de uma vista, beleza, você está comprando por um motivo. Agora, você vai para a fase de projeto. Qual projeto, qual estilo de projeto que você quer para sua casa? Então, se você comprou o terreno com declive, você quer um projeto que aproveite e contribua para que você realmente tenha essa vista ali que você comprou o terreno. Então, você vai projetar a sua casa para isso. Então, a sua casa provavelmente vai acompanhar o declive desse terreno. Aclive, da mesma forma, às vezes pode ser também o inverso, não pode ser um fundo para uma mata, mas você conseguir ver a cidade, vai conseguir ver outras coisas ali, você também vai fazer o terreno, a construção por causa de uma vista. Então também você vai projetar acompanhando esse desnível do terreno. Então quando a gente faz isso, a gente está sendo intencional na nossa escolha. A gente já está escolhendo o terreno por um motivo. Esse motivo é uma vista ou outra coisa. E aí eu faço o projeto pensado para isso. E aí, quando eu faço o projeto pensado para isso, a casa vai ter lá seus desníveis e aí, consequentemente, vai ter uma fundação com esses desníveis. Normalmente vai ser uma fundação que a gente chama em pilotis, que é pilares, e uma laje sempre acompanhando os desníveis. Então vai ter ponto que o pilar é mais baixo, ponto que o pilar é mais alto, o desnível está maior, e aí vai fazendo essas lajes, e vai fazendo os desníveis. Pontos para o steel frame. Primeiro, vai fazer uma laje com o pilar. E aí vai ter uma fundação também depois, dependendo do tipo de terreno. Se é uma fundação superficial, uma sapata, ou uma fundação mais profunda, alguma estaca com blocos. Então, aí é questão de projeto estrutural de fundação. Então, não tem como a gente fazer uma receitinha de bolo em projetos desse porte. Receitinha de bolo, aquela receitinha de bolo de fazer fundação em radier, a gente é para casa pequena. Quando a gente vai para casa, subindo para casas de padrão mais alto, não tem receitinha de bolo. É o que o projeto pede e o que o solo do terreno que você está comprando vai pedir também. Então, a gente precisa de fazer todas essas análises para aí sim tomar a decisão de que fundação vai ser melhor. Então, normalmente vai ser esse caso de fazer uma laje ali em cima com um pilotis e aí vai vir o steel frame ali por cima. Já fizemos caso assim, não tem problema. Funciona super bem. O único ponto de atenção é o steel frame, a parede de steel frame não pode ter contato com o solo. Então, quando a gente tem terrenos em desníveis assim, normalmente às vezes tem um subsolo ou tem alguma parede aqui, se for fazendo escalonado, vai ter alguma parede que vai ter contato com o solo, então a gente precisa ter consciência que essas paredes precisam ser de alvenaria. Então, normalmente hoje é mais utilizado alvenaria estrutural, por exemplo. Então, esse é a alvenaria estrutural, vai ter impermeabilização ali da parede. E aí as outras paredes, tudo que não tiver contato com terra, você consegue fazer em steel frame. Então, essas seriam as soluções para terreno em desnível, tanto aclive quanto declive. Mas, de novo, sempre pensando no porquê você comprou esse terreno e no estilo de projeto. Vitor, já tem o terreno em aclive, só que assim, não tem vista, não tem nada, eu só queria aproveitar. Eu comprei na época porque eu achava que era isso, porque era mais barato, porque eu comprei porque era mais barato, então me senti na vantagem, comprei.
mas não necessariamente eu tenho vista ali e tal, e eu quero uma casa mais nivelada. Também não tem problema. O ponto é, beleza, quer uma casa mais nivelada? Vai ser analisado se é possível aterrar tudo. Se for possível aterrar tudo, vai ser aterrado, vai fazer um muro de arrimo, né, uma contenção dessa terra que for aterrado. Aí a gente vai analisar o tipo de fundação, né, de acordo com o tipo de terreno. Aí, de novo, só porque tá nivelando, não é motivo para ser um terreno, para ser uma fundação em radier. A gente pode aterrar e aí vai fazer a análise. Se o solo é bom, tudo isso, para ver se vai precisar de uma fundação profunda, ou se vai conseguir fazer uma fundação superficial, fazer só uma sapata ali, que aí vai ou um radier, que aí vai depender também se for aterro, de uma compactação desse solo, muito bem feita, e precisa de um acompanhamento. Então tudo é análise técnica, gente, tudo é análise de engenharia. A gente, de novo, em casas de alto padrão, a gente não pode ter muita receitinha de bolo quando fala em estrutura. A gente precisa de se adaptar ao que o seu projeto e que o solo pede. Então, precisar fazer um solo nivelado de um terreno que não é nivelado, a gente faz e depois a fundação vai ser decidida. Pode sim ser um radier. Sim, o radier é mais fácil de fazer, mas se tratando de uma obra de alto padrão, a gente nem sempre consegue ficar só no é mais fácil fazer. A gente precisa de fazer aquilo que pede e aquilo que financeiramente também vai ser melhor para o projeto. A gente precisa sempre de analisar. Às vezes, só um radier, só fazer umas... Igual teve um projeto que foi justamente isso, o terreno era em declive, só que a casa era nivelada. Então foi feito sapatas, pilares, acompanhando o desnível do terreno, e depois a gente fez vigas baldrames ali para distribuir toda a estrutura da casa. E aí a estrutura de steel frame ia ser apoiada em cima dessas vigas baldrames. Então não foi concretado todo o piso ali, até porque era um aterro, então a gente teria mais controlado fazendo vigas ali. Funcionou super bem, diminuiu a quantidade de concreto, diminuiu a quantidade de aço, financeiramente acaba ficando melhor. Claro que para mão de obra, fazer uma viga baldrame e fazer um radier, mão de obra reclama um pouquinho que o radier é mais fácil. Mas a gente precisa dar a solução técnica melhor para o projeto e melhor financeiramente como um todo também. Às vezes, por mais que tenha um custo um pouquinho maior de mão de obra, considerando os materiais concreto e aço que seriam mais caros, a fundação ficou mais em conta dessa forma. Então sim, a gente precisa se adaptar. E o foco principal desse vídeo é você entender que, se tratando do steel frame, não tem impeditivo de tipo de fundação, tipo de terreno, né? Principalmente, não tem impeditivo de tipo de terreno para você fazer a sua casa steel frame. Tem a análise que precisa de ser feita de acordo com o estilo de projeto que você quer, estilo de casa que você quer, para se comprar o terreno mais compatível desde o início para o seu projeto. Então essa consciência inicial que é importante. Se você quer desde o início já economizar em relação à compra do terreno, tudo isso, então você já vai comprar um terreno personalizado para o seu projeto. Então, se quer vista ou não, se quer uma casa nivelada, uma casa mais um terreno mais plano, então você já vai comprar o seu terreno já com essa intenção. Então, por exemplo, a gente faz estudos de viabilidade aqui, já desde a fase antes de comprar o terreno, que aí a gente já vai entendendo o estilo de projeto, já vai entendendo financeiramente o que tem de potencial de investimento para a construção dessa casa, porque a gente vai cortando pequenos gastos desnecessários já desde o início na compra do terreno. Se a gente já é assertivo na compra do terreno para aquilo que você quer no seu projeto, a gente já vai cortando gastos. E aí você vai, de certa forma, economizando, porque você já compra o terreno que você quer, você já faz o projeto do estilo que você quer, e aí você economiza tudo lá pra frente. Porque se você compra terreno de qualquer jeito, depois às vezes você vai ter que fazer adaptações para deixar no estilo que o seu projeto pede. Mas quando a gente fala de steel frame só precisa de uma base ali para ele apoiar a estrutura e nada mais. E aí a fundação vai ser personalizada para isso. Espero que você tenha entendido, espero que tenha ficado claro essa dúvida em relação a tipo de terreno para sua construção em steel frame. Basicamente, de novo, não tem impeditivo de tipo de terreno e não tem receitinha de bolo para fundação. É sempre adaptável para aquilo que o seu projeto vai pedir. Por isso que é sempre bom ter bons projetistas estruturais fazendo junto para não entregar aquilo que simplesmente é mais fácil para ele ou para uma mão de obra, entregar aquilo que é mais fácil e que é melhor custo-benefício realmente para o seu projeto.
De novo, gente, é muito fácil a gente fazer receitinha de bolo, não é radier. E aí qualquer coisa a gente bota radier. Não, é muito fácil pra gente. Mas engenharia não é isso. Engenharia é a gente personalizar, a gente adaptar para aquilo que o projeto pede, aquilo que vai ser o melhor financeiramente também para você. Então espero que você tenha entendido. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, curtam esse vídeo, deixe nos comentários se realmente clareou para você, se você estava em dúvida já na compra do seu terreno, se clareou. Se for interessante para você, a gente tem, de novo eu falei, temos estudo de viabilidade que a gente vai auxiliar você desde o início até antes da compra do terreno para te direcionar na melhor compra de terreno e também analisar financeiramente, né? Às vezes você está pensando num tipo de investimento, num valor de investimento e não é bem isso que vai ser a construção da sua casa, então até para te direcionar o melhor momento, como fazer. Então às vezes tem muita gente que compra terreno e depois vai financiar a casa, então às vezes é melhor financiar terreno e construção junto. Então todas essas análises a gente vai fazendo junto com você na consultoria e com certeza clareia bastante para você o melhor momento de fazer o investimento e o como fazer esse investimento para que todo o processo ocorra bem, todo o processo ocorra com controle. Então espero que você tenha gostado, um abraço e até o próximo vídeo.